Bora para mais uma questão da prova da ESA de Matemática de 2024, questão de número 5. Olha só. Sobre o estudo da geometria espacial de posição, analise as assertivas abaixo. Então aqui eu tenho 5 assertivas e aí eu tenho que ver qual vai se enquadrar aqui dentre essas opções. Na de número 1, o que nós temos? Se duas retas de um plano distintas e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos. Bom, vamos ver se isso é verdade através de um desenho, tá? Rapaziada, geometria espacial de posição. Havia caído aí na prova da ESA recentemente. Não no ano passado, mas enfim, acho que na prova de 2021 caiu uma questão nesse sentido. E aqui, mais uma vez, ela aparece. E assim, geometria espacial de posição é desenho, rapaziada. Você tem que visualizar o que a afirmação está falando. Então tem o quê? Inicialmente, duas retas, beleza. E ela fala que são duas retas distintas e concorrentes. Pô, mestre, o que significa retas concorrentes? Senhores, retas concorrentes são retas que se encontram em um ponto. Então, olha só, imagine que aqui eu tenha uma reta R, bem aqui, e aqui eu tenho uma reta S. Perceba, são duas retas, R e S, distintas, e são concorrentes. Elas concorrem nesse ponto aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de ponto P, ok? E aí, vamos lá, vamos continuar. São paralelas a outro plano. Então, imagine agora que eu tenha um plano por cima delas, tá bom? Um plano bem aqui, ó. Um plano que eu vou chamar, por exemplo, de plano beta. Olha só, planinho aqui. Esse planinho, bem aqui, eu vou dizer que seja o plano beta. O que ocorre? As retas R e S são paralelas ao plano beta. É como se fosse o quê? É como se eu tivesse aqui, ó, duas retas R e S, tá certo? E bem aqui em cima, olha só, bem aqui em cima delas, eu tenho o plano beta. Então, repare, ó, as duas retas não têm ponto em comum com o plano, então elas são paralelas a esse plano. E aí, o que a questão afirma? A questão afirma que, então, os dois planos são paralelos entre si. Ah, mas como assim dois planos? Aqui só tem o plano beta? Não, é porque a gente tem aqui um plano contendo as duas retas R e S. Então, imagine que aqui eu tenha o planinho alfa. Esse plano alfa contendo, olha só, plano alfa contendo as retas R e S. Vem aqui, planinho alfa. Então, repare, esse plano alfa, que contém a reta R e S, ele é paralelo também ao plano beta aqui de cima. Então, realmente, isso é algo verdadeiro, tá bom? Então, essa aqui foi que foi verdadeiro para a gente. Ok. Agora, se um sistema linear é classificado como possível indeterminado, então as retas que os constituem são ditas coincidentes. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, você tem que observar o quê? Você tem que observar o que significa ser um sistema considerado possível e indeterminado. É o chamado SPI. E aí, eu vou escrever aqui para os senhores. Olha só. Eu tenho sistema possível e indeterminado. Quando eu tenho um sistema possível e indeterminado, tropa, o que acontece? Eu tenho um sistema com infinitas soluções. Essa que é a ideia. Um sistema com infinitas soluções. E o que isso significa? Significa que as retas que constituem o sistema, elas serão todas coincidentes, assim como a questão afirma. Como assim, mestre? Não entendi. Imagine aqui que eu tenho um sisteminha, rapaziada, olha só. Um sistema com equações 2x mais 4y igual a 6. E agora eu tenho x mais 2y igual a 3. Repare que, cara, essas retas aqui, no plano cartesiano, elas serão retas coincidentes. Sabe por quê? Porque, olha só, apesar de serem escritas de maneiras diferentes, se você simplificar isso aqui por 2, ó, divide por 2 geral aqui, ó, bem aqui. Divide por 2. O que vai ter? Ó, 2 por 2, que dá 1, então vai ficar 1x. 4 por 2, que dá 2y. E 6 por 2, que dá 3. Ou seja, são equações aqui diferentes, só que, se você for ver a reta representação delas, são retas coincidentes. Isso classifica um sistema que possível indeterminado. Então, sim, realmente, também é verdadeiro a afirmação de número 2. Agora, vamos para a de número 3. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. O que ele falou? Ele disse aqui, ó, retas coplanares. O que significa coplanar? Rapaziada, esse prefixozinho aqui, ó, co, ele significa junto, no mesmo plano, tá?
junto no mesmo plano. Então aqui, ó, duas ou mais retas que estão coplanares no mesmo plano, quando existe um plano que contém todas elas. Exatamente. Essa que é a brincadeira. Olha só, vou até fazer a representação aqui para vocês. Imagine aqui que eu tenha uma reta, por exemplo, ele fala duas ou mais, tá? Então, vou representar 3R, e aqui agora uma reta S, e aqui agora uma reta T. Duas ou mais, três aqui no caso. Elas são coplanares se tiver aqui, ó, um plano que contém todas elas. Então, imagine aqui que agora eu tenho um plano, ó, tendo todas essas retas, R, S e T. Essa aqui é a ideia. Olha só. R, S e T. Tá aí para vocês. Esse planinho aqui que eu vou chamar de alfa, tá? Ah, mas por que você está representando os planos com essas letras diferentes? Porque plano a gente representa com letra grega. Tranquilo? Essa aqui é a ideia. Então, sim, realmente, também é uma, olha só, verdadeira. Isso aqui tá certinho, não tá errado não. Agora, número 4. Quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contém são perpendiculares a este plano. Bom, vamos ver. Primeiro passo, eu estou falando de uma situação em que eu tenho uma reta que é perpendicular a um plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou genericamente representar essa situação. O que eu tenho? Ó, número 4. Imagine aqui que eu tenha um plano, tá? Bem aqui. Esse plano eu vou chamar de plano beta. Planinho beta, bem aqui. E aí, cara, eu vou ter uma reta. Uma reta que é perpendicular a esse plano. Então, aqui, ó, venho aqui, pá, jogo uma retinha. Essa reta aqui, senhores, que eu vou chamar de reta V, por exemplo, tá? Nomenclatura, tanto faz, tá? Qualquer um. Ela vai formar 90 graus com este plano. Por que 90 graus, mestre? Porque a questão disse que deve ser perpendicular. E o que ela diz? Ela diz que todos os planos que contêm a reta perpendicular a esse plano serão perpendiculares a ele. Sim, exatamente. Todo plano que eu colocar aqui, ó, passando por V, vai ser um plano perpendicular também ao plano beta. Por quê? Porque vai manter a mesma inclinação. A inclinação da reta não vai mudar, ela está ali, ó, perpendicular. Todo plano que eu passar por ela, independente do plano que eu colocar, ela vai continuar formando 90 graus. Essa que é a ideia, sabe? Então aqui, ó, vou representar um deles, por exemplo, para vocês. Imagine que aqui agora eu tenho um plano, bem aqui. Esse planinho. Esse plano aqui é o plano alfa, ó. Esse plano alfa bem aqui, ele vai formar 90 graus com o plano beta também. E qualquer outro que contiver essa reta V também vai formar 90 graus. Então, sim, realmente, isso aqui é verdadeiro. Agora, número 5. A projeção ortogonal de um segmento sobre um plano pode ser um segmento ou um ponto. Bom, vamos ver se é verdade? Olha só, ele está falando de projeção ortogonal. Pô, mas o que é essa história de projeção ortogonal? Cara, projeção ortogonal, tu tem que relembrar como se fosse uma sombra, ok? Projeção. Esse nome projeção é sombra, tá? Agora, ortogonal, esse nomezinho ortogonal é 90 graus. Então, é como se mais ou menos você tivesse um sol bem aqui em cima de você. Bem na parte de cima. Tranquilo? Tá? Só que tem que ser na vertical, em cima de você, exatamente. Não pode estar nem um pouquinho para o lado, nem um pouquinho para a esquerda. Bem aqui de cima. Como se fosse uma lâmpada iluminando aqui, tá certo? E aí, qual que é a ideia? Ele está falando que a projeção ortogonal de um segmento, o que vai acontecer sobre um plano? Pode ser um segmento ou um ponto. E vamos ver se isso realmente é verdadeiro. Olha só, imagine que eu tenho um plano agora, ó, mesmo planinho alfa de sempre, para vocês, bem aqui, alfa e alfa aqui, ó. E o que acontece? Eu tenho um segmento AB. Vai aqui do pontinho A até o pontinho B. E aí, cara, imagine que eu tenha uma lâmpada, um sol, qualquer coisa aqui iluminando. Que vai formar o quê? Vai formar uma sombra, tá certo? E aí o que vai acontecer? Para eu determinar essa projeção, é só você colocar ele bem no plano, bem aqui embaixo. Vai jogando. Vai jogando aqui a sombra, vai jogando a sombra, vai jogando a sombra. Fui jogando, beleza. Até aqui. E eu vou te representar aqui como sendo a linha e aqui como sendo B'. O que acontece? De A' até B', eu vou ter um segmento. Então ele falou, a projeção ortogonal de um segmento sobre um plano pode ser um segmento, excelente, até aqui tudo certo, ou um ponto. Pô, mas como que esse segmento aí pode ser um ponto? E aí é que vem a maldade. Você tem que enxergar o quê? Tem que enxergar caso ele estivesse aqui, ó, na vertical.
Se ele estivesse aqui na vertical, vou representar esse aqui por... Vou fazer diferente, tá? Para não ser o mesmo. Vou chamar esse aqui de C, né? Pontinho C, e aqui pontinho D. E, de novo, você vai imaginar um Sol bem aqui, ó. Imaginar um Sol bem aqui. E aí eu vou jogar os raios solares. Jogando os raios solares, ó, como é que vai acontecer? A projeção, ó, vai ser isso aqui, ó. Vai ser só esse pontinho, não tem algo diferente disso. Então, realmente, ó, pode ser ou um segmento ou pode ser um ponto. Então, também é uma afirmativa verdadeira, a número 5. Então, marque a alternativa correta. Todos os itens são verdadeiros. Realmente, é o que nós temos nessa questão. Gabarito, letrinha A. É uma questão um pouco mais enjoadinha, chata, né? Porque dá um certo trabalho. Só que na hora da prova, mas qual que é a maldade? Cara, a maldade é você ter a convicção e a certeza de certas afirmativas aqui. Tendo a convicção, você já consegue guiar o seu gabarito. Como assim? Por exemplo, essa 3 aqui está bem tranquilo de perceber. Olha só, duas ou mais retas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Quando um plano contém todas elas. Isso aqui, tranquilo de perceber, né? Então, 3 são verdadeiros. E aí, cara, olha só, 3 é verdadeira. A B fala que 3 não é verdadeira. Então, isso aqui já poderia descartar, falso. Ela falou na C, apenas o item 1 é verdadeiro. Pô, a 3 é verdadeira? Aí, ó, a letra D, apenas os itens 1, 2 e 5 são verdadeiros. Pô, não, a 3 é verdadeira, cara. E aí, ó, apenas os itens 2 e 5 são falsos. Bom, aí você teria que realmente ficar em dúvida entre a letra A e a letra E. E aí escolheria outra para ver, tá? Para perceber se realmente seria o gabarito ou não. Por exemplo, tu poderia pegar essa 5. Analisando somente essa 5 e vendo que ela é verdadeira, cara, já poderia descartar a letra E e marcar a letra A, sem observar as outras. Então tem essa maldade, tem essa estratégia na hora da prova que você pode fazer, tá? Porque a 2 realmente, né, ela poderia pegar um pouquinho no seu calo, porque ela fala de sistema linear, então, pô, peraí, ele está misturando sistema com geometria espacial de posição. Então, a 5 seria um caminho mais prático para você chegar na resposta. Gabarito, letra A.